Olá pessoal, bem-vindos a mais um trimestre de estudo da lição. Nesse trimestre vamos percorrer vários temas ligados ao Evangelho de João como ponto principal da nossa análise, da nossa discussão. Coincidentemente, seguindo aí, embora não seja exatamente um estudo dos Evangelhos como a lição anterior, mas de qualquer forma o texto base é do Evangelho de João e vamos ter então dois Evangelhos em sequência. Como lição introdutória, algumas coisas são importantes para a gente delimitar o Evangelho de João e depois entrarmos nos temas propriamente ditos da lição dessa semana em particular. Quando a gente pensa no Evangelho de João, e aí eu vou me distanciar um pouco da lição propriamente dita, quando a gente pensa no Evangelho de João, a primeira coisa interessante é verificar a diferença do Evangelho de João com os demais evangelhos. Os evangelhos, usualmente, a gente os chama de sinóticos, ou evangelhos que têm uma similaridade, uma, entre aspas, contação de histórias similar na sua construção, no seu desenho, na sua abordagem. E João se desloca desses evangelhos por uma série de razões. Ele se desloca pelo estilo, ele se desloca pelo ponto de atenção, ele se desloca por uma série de questões vinculadas ao processo do Evangelho de João. Todas essas diferenças que o Evangelho vai trazer têm peculiaridades específicas que nos fazem compreender melhor não só a narrativa e o público-alvo de João, mas também compreender as intenções que ele tem por trás do Evangelho e coisas que a gente pode aprender a partir dele. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, o Evangelho de João é o último texto a ser escrito. Aliás, o último texto da Bíblia, praticamente, a ser escrito. Há uma coincidência aí, eventualmente, alguma escrita entre o Evangelho e alguma carta, das 3 pequenas cartas de João, mas, de fato, o Evangelho, em termos de texto robusto, é o último texto da Bíblia a ser escrito, por volta ali do ano 100 da era cristã. João também, peculiarmente, é o último apóstolo vivo. Todos os demais discípulos de Jesus, ao longo do ministério, foram sendo mortos pelas perseguições ou pelas formas variadas de perseguição implantadas tanto no Império Romano quanto no mundo judaico. E, ao longo do tempo, foram sumindo, literalmente, as testemunhas fiéis e presentes aos eventos do Cristo. E João sobra como a última testemunha ocular. Outra coisa peculiar do Evangelho de João é que, por ser o último, com bastante probabilidade, se não certeza absoluta, ele teve acesso à divulgação dos 3 evangelhos que o antecederam, Mateus, Marcos e Lucas. O que significa que João pôde olhar para esses evangelhos e, a partir do que estava escrito ali, tomar decisões em relação ao que ele colocaria no seu texto. E quando a gente lê João, a impressão que tem é que João se centralizou, se atentou aos eventos e épocas não retratadas nos outros evangelhos. É como se ele olhasse para os evangelhos e falasse, está faltando isso aqui para ser contado. E ele se concentra nesse processo de contar o que os outros não contaram. Embora uma ou outra coisa se repita no Evangelho de João em relação aos demais evangelhos, a maioria das coisas que João retrata não estão presentes nos evangelhos. Ou se estão presentes de uma forma muito distinta daquela com que João relata. E isso também chama a atenção na hora que a gente olha para o Evangelho de João. E a pergunta é, por quê? O que se passa pela mente de João? Outra coisa peculiar, quando a gente observa os evangelhos, há autores, e William Barclay é um deles, que pontuam uma analogia entre os evangelhos e o texto de Apocalipse. Principalmente quando a gente observa lá em Apocalipse a visão do trono de Deus e os 4 seres viventes que estão diante do trono, com as representações distintas de homem, um boi, uma águia e um leão. E quando a gente olha para os evangelhos, é bastante interessante perceber que cada evangelho quase que materializa a figura do Cristo representada por esses 4 animais de uma forma distinta. Por exemplo, o leão da tribo de Judá é um retrato específico e bastante notório no Evangelho messiânico de Mateus, escrevendo para judeus e exaltando o Cristo, filho de Davi, leão da tribo de Judá. Se a gente observa o Evangelho de Marcos, ele é um evangelho que
faz questão, pela sua objetividade e narrativa bem precisa, apresentar Jesus como o humano entre nós. É um evangelho com essa sensibilidade do Jesus homem. Se a gente observa o evangelho de Lucas se concentra no sacrifício de Cristo, e essa comparação com a figura de Cristo como o boi, aquele que era o sacrificial ofertado, principalmente nas grandes festividades de reinado do povo hebreu, é interessante que Lucas apresente essas características do Jesus que sofre, do Jesus que chora, do Jesus que se sacrifica. E quando a gente olha para João, João é a águia, é o retrato típico da águia. É aquele que pode olhar o sol de frente sem obliterar a sua visão. É aquele que vê todas as coisas como Deus olha. E o retrato que o Evangelho de João monta de Jesus é um retrato que exalta do começo ao fim do Evangelho a divindade de Jesus a partir de uma representação bem detalhista e clara do poder envolvido nos milagres de Jesus. A própria característica de início do Evangelho de João, trazendo a exaltação de Cristo como Filho de Deus, como aquele que existe desde o princípio, como aquele que fez todas as coisas. Quando a gente inicia o Evangelho com a expressão "no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus", parece que do começo ao fim do Evangelho, João está preocupado em mostrar o Messias não com a característica da promessa messiânica, como Mateus o faz, mas com a característica do que esse Messias é de fato, qual é a identidade dele. E é em João que a gente vê nitidamente o Cristo divino, o Cristo Deus. E essas são coisas interessantes de observar no Evangelho. Outra coisa interessante do Evangelho de João é a extensão temporal do seu retrato. Embora João seja aquele que, de maneira mais enfática, apresenta a última semana de Jesus na Terra, João não se preocupa com outras peculiaridades de bordo, por exemplo. João não vai se preocupar com a ascensão de Cristo, não vai se preocupar com a ceia, não vai se preocupar com o nascimento de Jesus, ou sequer se preocupar com toda a narrativa de João Batista, como, por exemplo, Lucas e Mateus fazem. João, ele se concentra em outra questão. Enquanto os outros evangelhos, se você os lê com calma, você vai perceber que a narrativa dos 3 evangelhos apresenta um período de ministério de Jesus aproximadamente de 1 ano. Ou seja, se a gente colocar todos os eventos em linha, retratados nos evangelhos, eles estão focados praticamente em 1 ano de atividade de Jesus, pela forma como o evangelho está retratado. Não que os eventos tenham acontecido dentro de 1 ano, mas somado tudo que a gente consegue identificar nos evangelhos, a impressão que dá é que eles retratam apenas 1 ano do ministério de Jesus. João não. João é o único evangelho em que a gente pode perceber, por exemplo, 3 festividades de Páscoa. 3 momentos específicos de estrutura temporal presentes no texto. O que nos leva a uma narrativa que tem de 2 a 3 anos de cobertura de escrita. O que se aproxima muito da totalidade do ministério de Jesus. Uma outra coisa interessante do Evangelho de João, quando a gente observa com mais proximidade o texto, é perceber que, diferente dos evangelhos que se concentram em Jesus, principalmente na Galileia, João vai se concentrar em Jesus em Jerusalém. A quase totalidade do texto acontece ao redor de Jerusalém ou em Jerusalém. Ou seja, é como se João tivesse olhado para os evangelhos e falado, eles falaram de tudo, menos do período em que Jesus atuou em Jerusalém. Isso faz todo sentido quando a gente observa Jesus chorando sobre Jerusalém nos outros evangelhos, e às vezes a gente tem a impressão de que aquilo aconteceu única e exclusivamente no sentido de contato de Jesus com Jerusalém naquele momento do final do ministério, quando Jesus entra triunfalmente na cidade e depois chora sobre ela. Mas para aquilo fazer sentido, era necessário que Jesus tivesse feito todo o percurso de tentativa de redenção à cidade de Jerusalém, para que então o choro final fosse significativo, ou seja, fiz tudo o que podia por vocês e vocês não se arrependeram. E quando João retrata todo o percurso de Jesus em Jerusalém, principalmente as pregações de Jesus em Jerusalém, isso fica evidente, de que Jesus de fato atuou muito naquela região. E aí faz sentido o retrato de João
no início do Evangelho, veio para os seus e os seus não o receberam. É João que nos permite perceber esses detalhes. Outra questão interessante do Evangelho de João é que ele não tem algumas coisas que são comuns nos outros evangelhos. João não vai ter parábolas no texto dele. Isso é peculiar. João se concentra nos eventos e milagres de Jesus e nas falas de Jesus, algumas com muita propriedade retratadas no Evangelho de João, mas ele se distancia dos outros elementos do ensinamento de Jesus. Porque o foco dele está na identidade desse Cristo Deus e não tanto nos ensinamentos dele. Também é o Evangelho de João que nos permite um olhar muito intenso sobre todo esse processo da redenção. Talvez pela própria peculiaridade de personalidade de João, o retrato do amor de Deus é muito pesado em João, muito denso em João. Afinal de contas, alguns clássicos estão ali, como por exemplo João 3,16. Ou seja, é um evangelho muito interessante, muito bonito, talvez um dos textos mais belos da Bíblia. É nele que a gente vai encontrar clássicos como a ressurreição de Lázaro, como a oração sacerdotal em João 17, como toda a estrutura do sermão de Jesus feito por ocasião da cerimônia da ceia, mas ele não foca tanto nela, ele foca naquela fala de Jesus de despedida e de forma muito intensa apresenta a pessoa do Espírito Santo ali como atuação para o período de pregação do Evangelho. Ou seja, João nos dá coisas de presente que nenhum dos outros evangelhos sinóticos nos deram. E daí, uma necessidade importante, se queremos compreender quem é o Cristo, olhar com atenção para o Evangelho de João. A lição começa, nesse trimestre, com, obviamente, uma introdução geral sobre essa visão dos milagres, essa visão daquilo que João apresenta como sendo sinais desse Messias, sinais que apontam para aquilo que ele fez e principalmente sinais que nos orientam na direção do que devemos ser ou fazer enquanto seguidores do cristianismo. Vamos começar então, como sempre, pela lição introdutória. Alguém me ajuda com o título da lição e verso para a gente começar. Título: Sinais que apontam o caminho. Verso: Jesus fez diante de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. João 20, 30, 31. Como eu disse na introdução, fica óbvio qual é a intenção do Evangelho. A intenção do Evangelho é que o público-alvo de João creia. E creia em quê? Creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E, uma vez crendo nisso, possam receber ou ter vida em seu nome. Essa é a essência do livro por inteiro, já começando do primeiro capítulo, quando João apresenta de forma muito clara essa questão da vida, essa questão de ter vida a partir do nome de Cristo, a partir da crença em Cristo. Quando ele diz que veio para os seus e os seus não o receberam, mas tem poder de receber a vida eterna e serem chamados filhos de Deus, todos aqueles que creiam no seu nome. Essa é a tônica do livro, essa é a forma como João escolhe desenvolver o seu relato. Nesse sentido, para que servem então os diversos sinais apontados no livro? Se o objetivo é que todos creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, os sinais estão para isto. Os sinais são um atestado de que a fala de Jesus, de que a apresentação de Jesus, de que aquilo que dizem sobre ele é de fato verdade, ou seja, é de fato aquilo que foi apresentado por todos os que vivenciaram o Cristo, por todos os que tiveram a chance de conviver com o Cristo. Para isso, vamos percorrer durante essa semana vários desses sinais, vários desses momentos específicos de atuação de Jesus. Começando a partir de João, no capítulo 2, que é o primeiro texto de narrativa de sinais presentes no Evangelho, e aqui a gente já começa a perceber a distinção de João com os demais evangelhos. Enquanto, por exemplo, em Marcos, Jesus aparece como escondido, como não visível pelas pessoas a quem ele se apresenta, ou
se escondendo das falas a respeito de ele ser o Messias, João não se preocupa tanto com isso e vai buscar os eventos em que Jesus aparece. E o primeiro desses eventos que não aparece em nenhum dos evangelhos é o casamento, as bodas de Caná. E aqui, algo interessante e peculiar, o autor da lição levanta como atenção para nós. Primeira coisa é o fato de que esse primeiro grande sinal retratado por João, de alguma forma nos conecta com aquilo que foi apresentado como sinais no Velho Testamento por ocasião da libertação do povo de Israel do Egito. Se por sua vez em Israel os sinais aparecendo lá eram pragas sobre o Egito, os sinais do Cristo apresentam redenção. Na libertação do Egito, o Nilo se transforma em sangue, aqui a água se transforma em vinho. Quando a gente analisa esse milagre, quando olha com atenção, esse milagre é uma série de coisas, e a gente poderia o resto da semana só estudar este milagre. Mas quais são os pontos importantes à luz do objetivo da lição? O objetivo nosso é entender de que forma esses sinais apresentam referências do Cristo. Referências essas que se tornarão importantes conforme o tempo vai passando do ministério de Jesus. E esse primeiro grande milagre acontece numa situação não planejada inicialmente. Jesus vai para uma festa de casamento, festa essa que sua mãe está ajudando a organizar e de repente acaba o vinho. A gente conhece a história, é um clássico. E ali acontece um embate de Jesus com Maria. Muito interessante esse embate, porque ele é a sequência de outros embates de Jesus com sua família, seja com Maria, com seus irmãos, ou com os seus pais, José e Maria. Desde a infância a gente vai encontrar situações em que Jesus, de alguma forma, contrapõe a expressão, fala, expectativa da sua família. Não vou entrar em todos os detalhes disso, tem vários eventos que vocês conhecem. Jesus no templo, quando ele confronta os seus pais, porque estavam me procurando por aí. Jesus com os seus irmãos e mãe, quando tentam tirá-lo de uma casa onde aquelas pessoas que estavam ali estavam incomodadas com algumas falas de Jesus. Ou seja, situações diferentes em que Jesus teve enfrentamento com seus parentes aparecem nos textos dos evangelhos. Mas aqui, em peculiar, João traz um desses eventos, quando Jesus já iniciou o seu ministério no sentido mais de abertura, porque já foi batizado, já está dentro do seu processo de ministério. Quando o milagre ocorre, é curioso que Maria chega para ele dizendo: o vinho acabou. E a expressão de Jesus parece até mal educada. Ele diz: ok, e o que eu tenho contigo? O que isso tem a ver comigo? Não chegou a minha hora. Essa fala de Jesus pode parecer uma fala mal educada, mas na realidade não tem nada de mal educado. Nos embates anteriores com Maria, embates no bom sentido da palavra, de alguma forma Maria se projetava sobre o Cristo e havia um risco de que ela se esquecesse de que, apesar de ser a mãe dele e ele lhe respeitar por isso, no sentido humano, ele também era o Filho de Deus e, portanto, o Senhor dela. E esse era um dilema que Maria tinha que, o tempo todo, lidar com ele, porque não era fácil lidar com essa situação. E aqui Jesus faz exatamente esse teste. Quando ele diz isso para Maria, Maria lembra-se de quem ele é. E em vez de dar ordem ao Cristo, ela deposita sobre ele confiança, fé, de que ele resolverá da melhor forma possível. Então ela vira para os servos e diz: façam tudo o que ele mandar vocês fazerem. E sai de cena. E então, por causa disso, da fé manifesta por sua mãe, ele realiza um milagre da forma maravilhosa que a gente vê. Esse milagre está atrelado a coisas do Velho Testamento, pois as talhas que estão ali são talhas da purificação, e por isso nos conectamos com coisas que aconteceram no passado de Israel, iniciando a demonstração do poder do Cristo. Além da coisa fantástica do milagre em si, há todo um simbolismo ocorrendo ao redor desse milagre. A festa segue, tem todas as demonstrações peculiares da festa, a aparição do maître da festa elogiando e, ao mesmo tempo, dando uma certa bronca à família: como vocês guardam o melhor vinho para o final. E aqui tem também uma parte interessante da história. Esse melhor vinho é exatamente por não ser o vinho fermentado que se ofertava usualmente
na festa e, por ser fermentado, se ofertaria primeiro o vinho bom, conforme ele fosse sendo consumido e as pessoas fossem sendo de alguma forma impactadas pelo álcool presente no vinho, ao final da festa se servia o vinho ruim. Mas o elogio que ele faz é um elogio que caminha para uma outra direção, uma festa real. Afinal de contas, só os reis usavam de vinho não fermentado numa festa, porque primeiro era muito caro, segundo não tinham onde guardar. Eles espremiam na hora. E por isso há uma surpresa nessa festa. Todas essas coisas mostram algo que está por detrás da cena de quem é o Cristo. Ao contrário de trazer pragas para o Egito, esse Cristo traz salvação dentro desse novo contexto, dentro desse novo paradigma. Se a gente continua observando as cenas que fazem parte dos milagres de Jesus, a próxima referência que a gente tem é um outro milagre, na realidade, uma sequência de milagres que vão demonstrar para a gente algumas características do Cristo, algumas características importantes de Jesus. O próximo evento que a gente tem retratado vai estar ali no texto de João capítulo 4. E o que é interessante neste relato que aparece no texto do capítulo 4. Se você pega lá a lição, a partir de segunda-feira, você vai ver alguns lances importantes ali. O primeiro deles, logo no primeiro parágrafo, ao relatar o segundo sinal que Jesus fez na Galileia, e percebe que as referências que João vai dando são referências pontuais. Esse foi o segundo sinal. E ao retratar isso, João aponta para aquele que foi o primeiro sinal que ocorreu nas bodas. E ele faz uma conexão entre essas duas coisas, e o autor sugere que essa conexão seja importante para a gente prestar atenção. Ou seja, o que há por trás dessa segunda manifestação de fé presente neste milagre? Essa segunda manifestação de fé acontece fora do ambiente usual, fora do ambiente judaico usual. Ela acontece por um sujeito que não necessariamente deveria ter fé em Cristo, não pela cultura da época, mas ele manifesta fé. Num primeiro momento, essa fé tem algum tipo de empecilho, e esse empecilho Jesus percebe e provoca aquele pai que trazia a angústia de um filho doente. E é interessante que quando Jesus provoca a sua fé, ele entende quem Jesus é. E ao entender quem Jesus é, ele entende a sua indignidade. Indignidade essa que o impedia, inclusive, de acessar Jesus, se fosse o caso, mas ele, percebendo isso, abrindo o coração como quem percebe sua indignidade, coloca literalmente o seu coração rasgado diante de Cristo, e Cristo, então, entendendo a fé e entendendo a transformação que ocorreu nele, dá a segurança para ele. Teu filho já está curado. E é curioso, porque ele não volta imediatamente para casa. Ele literalmente confia em Jesus, e quando ele chega na casa no dia seguinte e indaga sobre a cura do filho, eles retratam, ele foi curado tal hora, e ele toma consciência de que foi exatamente a hora que Jesus falou. E então ele creu. Por que João vai se preocupar com essa manifestação? É de se lembrar que João escreveu o Evangelho em Éfeso, e ao escrever o Evangelho em Éfeso, isso significa que no seu público-alvo existem pessoas que não tiveram acesso à história do Messias, pessoas que são de origem grega, e, portanto, ao retratar a forma como pessoas de outra cultura desempenharam sua fé, João está preocupado em que o seu público-alvo entenda que Jesus é o Filho de Deus de fato. E assim percorrem os outros milagres que a gente vai observar na semana. Dicas para o seu estudo na semana. Eu não vou passar todos os milagres um a um, vocês os conhecem quase que todos de cor. Essa é uma lição introdutória de abertura da semana, mas vai uma dica. Cada um desses milagres, e você vai perceber isso pelo tom que o autor da lição dá, cada um desses milagres foca em uma das necessidades da crença no Messias. Cada milagre retrata um tipo de pessoa que foi, de alguma forma, pela construção cultural da época, desviada da atenção correta a quem era o Messias, a quem era o Filho de Deus. E em cada um desses milagres, seja no tanque de Betesda, seja nas bodas de Caná, seja o sujeito que precisava da cura do seu filho, ou seja o paralítico,
Cada um desses sujeitos tem algo em particular que merece o nosso olhar. Alguma dificuldade que eles tinham de compreender de fato quem é Jesus. E essa dificuldade não estava necessariamente neles, estava no entorno. E os sinais de Jesus chegam até essas pessoas, como se Jesus, entendendo a fragilidade da sua fé, descesse ao nível delas e apresentasse sinais que lhes permitissem, naquele pouco de fé que tinham, ampliar essa fé e então crer de forma definitiva e mudar seu coração. Por que isso é significativo? Porque não é diferente o contexto de história que nós vivemos. No meio de tantas narrativas adulteradas, modificadas da estrutura básica do cristianismo, esse olhar para como Cristo se revelou, esse olhar para trás, 2000 anos na história, para como João retrata o Cristo, talvez seja realmente importante para quem vive neste tempo, para compreender quem de fato é Jesus, esse Jesus a quem aguardamos. Espero que tenhamos uma boa lição esse trimestre, que tenhamos um bom percurso de estudos e que vocês se deliciem como eu me delicio no meu evangelho predileto, que é o Evangelho de João. E a gente vai ter muita conversa durante esse trimestre a respeito das diversas narrativas, dos diversos eventos que João escolheu para o seu evangelho. Deus abençoe vocês. Nos vemos na próxima lição. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida. Te agradecemos porque temos a possibilidade de, pela Tua Palavra, em primeiro lugar, conhecer a quem foi o Cristo e qual foi a forma com que Ele abordou os seus filhos. Te agradecemos porque o plano da redenção nos alcança 2000 anos depois, com a possibilidade de que façamos escolhas ao Teu lado. E por isso pedimos a presença do Teu Santo Espírito atuando em nosso coração durante todo esse trimestre, para que a partir do Evangelho de João consigamos compreender de forma muito próxima quem é o Cristo Redentor, quem é o Cristo Filho de Deus. Tudo isso te pedimos, confiado no Espírito Santo e confiado nos méritos de Cristo. E é em nome dele que pedimos. Amém.